O forte elenco do esporte para o começo da temporada de 2025. No vídeo de hoje quero falar sobre os jogadores que já estão acertados com o Leão para a próxima temporada, algumas renovações contratuais também remanescentes da boa e última disputa da Série B, as contratações de outros nomes que ainda têm negociações e o que seria, por exemplo, uma cereja do bolo para começar bem a temporada, já como esboço daquele time para o técnico Pepa iniciar o Campeonato Brasileiro e fazer uma campanha sem sustos neste primeiro ano de retorno à elite. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair, com o retorno do futebol brasileiro, dos jogos, por exemplo, da Copa do Nordeste, nesse meio de semana, o Campeonato Carioca também começando a partir do dia 11 de janeiro. Lá na Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Bora começar então o nosso vídeo de hoje para falar sobre o elenco do esporte e as contratações até o presente momento já acertadas com o Leão para a temporada de 2025, no meu entendimento sendo sim bons reforços para o início de ano, além, claro, das renovações contratuais. Daquilo que o esporte tem hoje, né, adicionando as chegadas, por exemplo, do Hereda, do Gonçalo Paciência, centroavante português também que já está a caminho, do Lisieiro também tem um acordo, o Antônio Carlos, alguns dos nomes. Além dos remanescentes, o Lucas Lima também deve assinar já esta prorrogação, né? Mais uma vez um contrato em definitivo com o esporte nos últimos dias. Dá pra gente fazer um esboço de escalação hoje, basicamente com o seguinte, ó. O Kaique França no gol, na lateral direita sendo titular o Hereda, né, ou o de Plácido, na zaga com o Antônio Carlos e o Rafael Thierry, ainda tem, por exemplo, o Chico, que é um jogador que acho que pode disputar a posição tranquilamente, na lateral esquerda tendo o Dalbert ou o Igor Cariús, para fazer essa função. No meio de campo ficaria com o Fabrício Domingues e o Lucas Lima, ainda está faltando aquele volante pé de ferro, né? Seria hoje com as contratações do Lisieiro, no meio de campo seria Fabrício Domingues, Lucas Lima e Lisieiro, vamos colocar assim, e no ataque, né, seria basicamente um time com o Paciência na função de um camisa 9, o Barleta por um dos lados, acho que é um jogador que dá assim para começar o ano sendo um titular, e na outra o Ortiz, né, o Christian Ortiz ou o Gustavo Maia ou o Lene Lobato. Claro que ainda é um elenco modesto para aquilo que o esporte precisa. Neste retorno à elite, há sim a necessidade, por exemplo, de encorpar mais o elenco. Acho que hoje, por exemplo, as posições mais necessárias, eu ainda contrataria mais um meia, né? Isso aí é indispensável, pelo menos mais um camisa 10 e um volante pé de ferro para chegar e ser titular. E no ataque, acredito que ainda falta pelo menos mais um ponta para ser titular. Então, se fosse fazer esse esboço da escalação de hoje, com Kaique França, Antônio Carlos e Rafael Thierry na zaga, de Plástico na lateral direita e o Dalbert pela esquerda, né? Ou até mesmo o Hereda na lateral. Meio de campo com o Fabrício Domingues, Lucas Lima e Lisieiro. No ataque com o Barleta, o Paciência e também o Gustavo Maia, por exemplo. Eu acho que falta pelo menos mais um ponta titular para fazer essa dupla aí, por exemplo, com o Barleta. No meio de campo, ainda faltando esse volante pé de ferro, talvez mais um camisa 8, um camisa 10 reserva, pelo menos. E nas laterais tem que analisar muito bem como será esse início de ano com o Hereda, com o Di Plácido, com o Cariús, o próprio Dalbert também. Acho que o Filipinho seria uma boa massa, o jogador acabou sendo emprestado para o Juventude. Então penso que as posições que estão hoje, para mim, sem grande preocupação, seria o gol, claro, e também a zaga. Tá? No restante, acho que ainda falta alguns incrementos, né, dentro desta montagem de elenco. O Zé Wellison, por exemplo, é um jogador que tem proposta oficial do esporte nesse presente momento. Esse sim seria uma excelente chegada, aquele cara para ser um titular incontestável nesse meio de campo, um xerifão. Até pegando aqui essa informação do Zé Wellison, do portal TNT Sport, um abraço para ele, confirmado pelo jornalista Vini Casagrande. A proposta do esporte é de 4 milhões de reais, 80% dos direitos econômicos. Tem conversas, mas a proposta ainda não agradou a diretoria, né, do Fortaleza, o torcedor do Leão, tem sim o interesse dele chegar na Ilha do Retiro, o torcedor do Leão do Esporte. O Zé Wellison, esse sim seria mais um desse jogador para ser esse pontinho, né, de certeza, esse pontinho de afirmação e não interrogação dentro do elenco do esporte. Na última temporada foram 48 partidas vestindo a camisa
do Fortaleza, tá bom? E sobre o Lisieiro, eu penso que é um jogador que pode ajudar na composição do elenco, um segundo volante, também um lateral esquerdo. Não acho que chega no Sport, por exemplo, para fazer uma Série A 100% titular. O Antônio Carlos eu gosto dessa chegada, acho que é um zagueiro experiente, já tem boas passagens no futebol brasileiro, jogou com frequência no ano passado pelo Fluminense, né, foram 33 partidas, na Série A teve uma nota média bem interessante, foram 13 partidas, 11 como titular na Série A do Campeonato Brasileiro. O Hereda também eu penso que pode ser uma boa aposta, fico com receio ainda por não ter essa experiência em Série A, mas para começar o ano acho que é um nome que vale sim o teste, o Sport adquirindo o jogador em definitivo, né, até pegar aqui para vocês, o atleta que já se encontra no Recife para a assinatura contratual, ele que terá uma opção de compra ao final do seu contrato. E o Gonçalo Paciência é um nome que, apesar de não ter somado números exorbitantes nas últimas temporadas, é um jogador experiente, conhece o técnico Pepa, para essa função de um 9, o Sport que hoje tem o Zé Roberto e o Gustavo Coutinho, acho que com o Gonçalo Paciência é sim um ataque interessante, dando aí opções também para o técnico português. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair, lá você encontra 100% de segurança, credibilidade, também numa casa de apostas 100% regularizada em território brasileiro. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1, via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos neste retorno do futebol brasileiro, Copa do Nordeste, Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paulista e muito mais. Além, claro, do Campeonato Pernambucano, 3, 4 dias antes já do retorno do esporte aos gramados, você encontra também as cotações com a Betfair. Fazendo aqui um bilhete no Campeonato Carioca, a vitória dos favoritos nesta rodada inaugural, do Vasco contra o Nova Iguaçu, do Botafogo contra o Maricá, do Flamengo contra o Boa Vista e do Fluminense contra o Sampaio Corrêa do Rio, está numa cotação total, por exemplo, nesse bilhete, de 5,03. Se você apostar, por exemplo, R$5 e ele acontecer, pode voltar para você até R$25,13. Nos jogos do Campeonato Paulista também já está à disposição, ó. Vitória, por exemplo, do Palmeiras contra a Portuguesa pagando 1,48. Você pode adicionar a esse seu bilhete também. Vitória do Novo Horizontino contra a Ponte Preta 1,60. Vitória do Cruzeiro, por exemplo, contra a Tombense a 2,20. E as outras cotações também na sequência dos campeonatos estaduais. O começo do Campeonato Pernambucano também você encontra com a Betfair. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Finalizando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre duas opções que estão aí no mercado, claro que não são baratas, mas que poderiam ser essa chegada para resolver no esporte. O primeiro deles, o William, o William aquele mesmo, ex-Corinthians, Fulham, também atuou por muitos anos no Chelsea, Arsenal, hoje ele está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Olympiacos. Pelo que eu vi, o salário dele, o último, no Fulham, na Inglaterra, era mais ou menos de R$1.200.000 mensais. Claro que não é um jogador barato. Hoje com 36 anos, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, até voltou, né, ao timão na temporada 21-22, mas em 45 jogos marcou apenas um gol e deu 6 assistências. Nesta última temporada pelo Olympiacos, ele até começa bem, mas acabou não se adaptando por lá. Foram apenas no total 6 jogos na liga, 2 como titular, uma nota média muito boa. Ele marcou um gol e deu uma assistência, mas não, aliás, ele só deu uma assistência, né, pelo Olympiacos, mas não se adaptou à característica, enfim, ao que o técnico vinha pedindo para ele no futebol grego e acertou a sua rescisão contratual de forma amigável. A tendência nesse momento é que o William permaneça no futebol europeu. Um atacante pode fazer uma função tanto de um ponta esquerda também como um meia central. Na temporada passada, por exemplo, na Premier League fez sim uma boa competição, 31 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências, geralmente numa função de um ponta esquerda, também pode jogar mais centralizado. E outra, claro, seria a do Guilherme, o Guilherme que hoje está no Santos, tem contrato por lá até o final de 2026, houve inclusive uma consulta do Sport para contar com esse jogador. Acho que seria assim um ponto para, começando o ano, um ataque, por exemplo, com o Guilherme, Gonçalo Paciência e o Christian Barleto, acho que tá show de bola, tá para o Sport pensando na Série A. O Guilherme, que a questão é que o Santos só aceita negociar o jogador mediante uma compensação financeira. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em €1,5 milhão. É que não seria um valor alto não, R$9 milhões. A questão é que o Peixe pede sim bem mais do que isso. É um cara que está valorizado no mercado, fez uma boa Série B na temporada de 2024, somente na segunda divisão, marcou 10 gols e deu, cadê a assistência? 8, né? 10 gols e 8 assistências em 31 jogos, são sim números muito bons.
para um jogador no futebol brasileiro. Na passagem dele pelo Sport, naquela época emprestado pelo Grêmio, foram 21 gols marcados em 49 partidas. Ele acabou sendo negociado com o futebol da Arábia Saudita. Naquela Série B também de 2019, você pode observar que era um jogador que fazia também esta função pelos lados, né? Seja na ponta esquerda ou na ponta direita, boa batida na bola, boa finalização em direção ao gol, acho que seria uma boa. Tem o Renato Kaiser também, que foi especulado nos últimos dias, a questão que para essa função de centroavante, acho que chegando aí o Paciência, já resolve os problemas do Sport. O Renato Kaiser que também pode jogar pelas beiradas, pelo ponto esquerdo, enfim. Se o Coutinho e o Zé Roberto sair, por exemplo, acho que o Renato Kaiser seria uma escolha que eu faria. Tem contrato até o final de 2025 lá no Fortaleza. Tá? Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa em relação a essa montagem, ainda faltando sim algumas peças, mas com o Sport que começou muito lento o seu mercado de transferências, acho que até o presente momento é sim um elenco para dar expectativa para o torcedor, pelo menos neste comecinho de ano. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!